falar sobre a macro-região do Cariri, localizada no estado do Ceará. Iremos abordar como se deu sua ocupação historicamente, como sua economia foi desenvolvida e como se configura atualmente. Além de falar sobre o índice populacional e também viabilizar o turismo local e a sua importância para a economia e cultura da região. No que concerne ao povoamento do Cariri cearense, este foi efetuado por baianos, secundado por sergipanos, em pleno período do ciclo do gado. Mas em virtude das qualidades ambientais propícias ao cultivo da terra, formou-se uma economia agrícola com base na agroindústria canavieira. Em menor porte, o algodão e a cultura de subsistência tiveram participação significativa na economia local. As primeiras sesmarias caririenses datam o início do século XVIII. Dentre elas, destacam-se as que deram origem às vilas de Crato e Jardim. O Cariri cearense, situado na subbacia sedimentar do Araripe, apresenta aspectos diferenciados do sertão circundante, e um brejo de encosta e de vale que se estende em parte da depressão sertaneja. Este Cariri se inicia a partir da Chapada do Araripe, e um verde vale, área de exceção no interior do semiárido do Nordeste, resultante da formação edáfica do relevo e das fontes que jorram das cabeceiras de drenagem da Chapada do Araripe. As condições físicas favoreceram a ocupação, daí por isso ele é muito povoado e pontilhado de núcleos urbanos com certo destaque no estado. Essas condições físicas também favoreceram naquela época o grande cultivo de gado. Devido à sua condição climática, potencial hídrico e solos férteis, o Cariri cearense apresentava vantagens locacionais em relação ao sertão geral. Isto contribuiu para que as vilas e cidades que ali surgiram fossem densamente habitadas, já que era possível ter uma produção agrícola diversificada. Os principais produtos agrícolas cultivados na época eram a mandioca, que é a cultura mais antiga do lugar, a cana-de-açúcar e o algodão ocupavam um lugar de destaque, fazendo surgir indústrias elementares como os engenhos de rapadura, casas de farinha e a indústria de beneficiamento de algodão. Em decorrência de sua pujante economia agrícola entre 1850 e 1870, a região começou a receber influências da chegada dos comerciantes vindos de outras partes do Ceará, transformando a economia da região, antes que só era agropastoril, composta por criação de gado, algodão, cana-de-açúcar, etc., como citei, em uma economia agora voltada ao comércio varejista. Este fator contribuiu para dar uma região a configuração urbana, já que os serviços concentram-se especialmente, fazendo surgir aglomerações urbanas formadas por um conjunto de serviços de controle, como atividades políticas, religiosas e financeiras. A presença desses capitalistas causou grande impacto nas cidades, impulsionando uma onda de progresso. Grandes lojas foram abertas, além de abrirem muitas ofertas de emprego, surgiram sobrados das farmácias e também cresceu a melhor oferta de serviços de educação e transporte. Era um tempo de revitalização econômica e a agricultura se expandia juntamente com os centros urbanos, crescendo ainda mais a demanda por alimentos. A região é atualmente composta por 9 municípios: Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Jardim, Missão Velha, Caririaçu, Farias Brito, Nova Olinda e Santana do Cariri. A RM do Cariri possui uma área total de 5.456 km². De acordo com o IBGE, a população estimada era de 967.760 habitantes no ano de 2014 e, ainda segundo a IBGE, no ano de 2017, essa estimativa caiu para 601.817 habitantes. Está situada a uma distância média de 600 quilômetros das duas metrópoles regionais nordestinas mais próximas, sendo elas Fortaleza e Recife. As três principais cidades de Cariri mantêm vínculos estreitos, sobretudo pela relação de complementaridade socioeconômica no Cariri cearense. Sobre as suas características, em decorrência de sua pujante economia agrícola entre os anos 1850 e 1870,
a região começou a receber influências da chegada dos comerciantes, vindos de outras partes do Ceará, transformando a economia da região, antes puramente agropastoral, em uma economia voltada ao comércio varejista. Este fator contribuiu para dar à região uma configuração urbana, já que os serviços concentram-se espacialmente, fazendo surgir aglomerações urbanas, formadas por um conjunto de serviços de controle, como atividades políticas, religiosas e financeiras. No que tange à rede de núcleos urbanos, é importante mencionar que a macrorregião possui dois eixos de polarização, que são importantes: Crajubá, no Cariri, e o outro em Iguatu, ao norte dessa região. Diante disso, a força econômica do Cariri, concentrada em Juazeiro do Norte e no Crato, polariza inclusive os municípios de Iguatu e Icó. Nesse contexto, a Universidade Regional do Cariri é um dos principais elementos geradores do fluxo populacional direcionado a esse território e também um importante centro de serviços. Um dos principais setores da região, o setor agrícola de Cariri, pode-se destacar as culturas de cana-de-açúcar, mandioca, milho, banana e manga. Essa área apresenta potencialidade para as seguintes atividades: expansões das exportações regionais com base na produção primária, incentivo ao turismo nos açudes e sítios históricos da região. O setor industrial apresenta sinais de expansão, tendo participação de 23,9% na formação do PIB regional em 2004, contra 7,8% em 1998. Em termos de potencialidades para o desenvolvimento da indústria dessa área, cita-se como fator relevante a implantação de agroindústrias vinculadas à fruticultura, que deverão causar impactos positivos nessa região de forma estruturante. O setor terciário figura-se como o de maior participação na constituição do PIB, com 65,8%, tendo como pontos mais fortes o turismo e o artesanato. A Secretaria do Turismo do Ceará, Setur, lançou a Rota Cariri, projeto que tem o objetivo de impulsionar o fluxo turístico nas regiões do Cariri cearense. Com mais de 50 pontos turísticos perpassando a rota, a expectativa é de que o serviço possa contribuir para o desenvolvimento de um turismo cultural e sustentável na região. O projeto é desenvolvido em parceria com a Secretaria da Cultura do Estado, a Secult, e com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A região do Cariri atualmente recebe 2,5 milhões de visitantes por ano, a maioria em busca de turismo religioso. Para Piúba, esse potencial se dá especialmente pela cultura da região, com destaque também para os bens arqueológicos e paleontológicos. O lançamento da rota coincide com o projeto de candidatura da Chapada do Araripe como Patrimônio da Humanidade junto à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Na prática, a Rota Cariri é um trabalho que envolve diversas instituições, desde as secretarias municipais do governo do estado até as universidades, iniciativas privadas e demais órgãos da região. Entre as ações planejadas para o projeto, a parceria com o SEBRAE se destaca por visar o desenvolvimento dos agentes que influenciam nas atividades turísticas na região do Cariri. O SEBRAE participa da Rota Turística do Cariri, trabalhando os pequenos empreendedores, para que eles cuidem da gestão de seus negócios para melhorar sua participação dentro da cadeia turística aqui do Cariri. A Rota de Turismo do Cariri inclui mais de 50 pontos turísticos em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, Nova Olinda, Santana do Cariri e Assaré. Entre as ações turísticas da região foram selecionados o Horto, em Juazeiro do Norte, atrações como o Geoparque, a Igreja do Rosário, em Barbalha, o Engenho Tupinambá, em Barbalha também, o Seminário São José, em Crato, a Fundação Casa Grande, em Nova Olinda, e a Loja de Expedito Saleiro, em Nova Olinda também, entre outros.